Amém, Jesus, muito obrigado porque, sabe, Jesus, realmente desde que você chega, quando o Senhor entra, Jesus, tudo muda. Muito obrigado, meu Deus, por o Senhor estar aqui conosco, Jesus. Nos permite experimentar mais a sua presença. Feche seus olhos, vamos lá. Vamos olhar para Jesus, vamos buscar Ele. Nós estamos aqui por Ele, por meio dele, para Ele, amém. A primavera você trouxe a mim, das minhas feridas flores fez nascer, e em meu peito encerrou, eu sou do meu amado, e os seus desejos são. Nos vales posso avistar as colinas, e delas posso escutar os seus passos se aproximando. E eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim, são por mim. Eu elevo os meus olhos para além Dos montes eu sei, de lá vem o meu socorro. Ele veio saltando,
meus irmãos, essa noite, eu quero te convidar a cantar isso com todo o seu coração. Porque quantas vezes nós cantamos que Ele vem sobre os montes, e nós clamamos Yeshua vem, mas a gente não para se lembrar de quão belo é esse momento, de quão belo vai ser esse momento quando realmente Ele virá saltando sobre os montes. Ele virá buscar a sua noiva apaixonada, sabe? Então tenha isso em mente nessa noite. Isso não é apenas uma canção, não. Isso não é apenas mais uma letra repetida, não. Sabe, nós estamos cantando a canção da noiva apaixonada, que clama para que o Cordeiro venha, para que Ele realmente venha saltando sobre os montes. Então vamos cantar Yeshua, voltados para Ele. Vamos clamar Yeshua até que Ele venha. Até que Ele venha. Às vezes não seja hoje, mas Ele pode vir de uma forma sobrenatural sobre cada um de nós. Basta a gente querer, pois nos criadores ou mais reunidos no Ele Ele estará. Vamos lá, vamos descer no Ele nessa noite. Vamos ser usados nessa noite e clamar para que Ele venha. Yeshua.
Pois no teu
queira mais que a ti, alguém que eu queira mais que a ti. Não há no céu alguém além de ti, não há na terra alguém que eu queira mais que a ti, alguém que eu queira mais que a ti. fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. Eis que venho sem demora, e eu estou esperando com coração ardente. Volta logo, vem agora. Fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. Eis que venho sem demora. Eu estou esperando com coração ardente. Volta logo, vem agora. Fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. Eis que venho sem eu estou esperando com coração ardente. Volta logo, vem Maranata, ora vem, Maranata, Maranata, ora vem, Maranata, Maranata, ora vem, Maranata, Maranata, ora vem. Jesus, isso por nós, na sua presença, meu Deus. Jesus, o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, o Senhor prometeu, Jesus, o Senhor viria, Pai, de nós para que o Senhor venha. Jesus, nos traga para mais perto da sua presença, Pai. Nos ajude a conhecer mais e mais do Senhor, Jesus. sempre.
Carga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Quero conhecer teu coração. Carga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce, tudo que já provei. Quero conhecer teu coração. Carga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Quero conhecer teu grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor Mais uma vez? Boa. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Teu amor é grande.
Deus, nós queremos conhecer o Teu coração. Queremos estar mais perto do Senhor, Jesus. Queremos estar mais perto da Sua presença, Pai. Jesus, nos ajude a conhecer mais o Senhor, meu Deus. Traga-nos para mais perto de Ti, se revele a nós, Jesus. É o que nós clamamos, meu Deus. Amém. Você pode se sentar? Amém. Você pode abrir comigo lá no livro de Mateus, no capítulo 17. A partir do verso 24. Lá fala assim: quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, ele respondeu. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Jesus lhe disse: então os filhos estão isentos, mas para não causarmos motivo de tropeço a eles, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abre-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 1 stater. Pegue-a e entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu. Esses dias para trás eu estava meditando um pouquinho nesse texto e imaginando tanto que é loucura o que Jesus às vezes faz com os discípulos dele, né? Às vezes é muito loucura viver com Jesus, porque imagina você pegando um peixe e de repente ter lá um dinheiro para você pagar um imposto. Jesus, ele quer que a gente faça a nossa parte. Ele nos dá força, Ele nos dá vigor, Ele nos dá sustento para que a gente possa trabalhar, para ganhar o nosso sustento. Mas também quando nós caminhamos com Ele, quando nós confiamos nele de todo o coração, Ele nos permite viver experiências extraordinárias com Ele. E eu tenho vivido um pouquinho disso com Jesus. Quando Jesus fala: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você vai achar eles. Para a gente ofertar, para a gente trazer as nossas ofertas, os nossos dízimos, a gente precisa ter fé. Jesus não prometeu que a gente fazendo isso, Ele nos daria uma casa, um carro top. Não, Ele só falou: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nesse mesmo capítulo, as demais coisas que Jesus fala é o pão que a gente precisa para se alimentar, é as nossas vestes que nós precisamos nos vestir. Jesus, Ele sabe que nós precisamos de tudo isso. E Ele pede para que nós confiemos nele, porque Ele é quem dá sustento, Ele é quem dá força. Se um dia Ele decidir tirar a nossa força, como nós vamos levantar pela manhã e vamos trabalhar? Jesus, Ele é fiel, Jesus, Ele é bom. E uma experiência que eu tenho com Ele pessoal, que eu gosto de contar, é que no ano passado, eu tive a oportunidade de ir no IEM, e lá, um mês antes, eu estava procurando um fone desse para mim comprar, só que o valor que eu procurei no fone estava um pouquinho fora para mim na época. E eu peguei e falei assim: vou deixar de lado, depois eu compro, vou juntar um pouquinho mais de dinheiro. E passados os dias lá, no último dia, chegou uma pessoa para mim e falou assim: cara, eu quero te dar um presente. E ele chegou para mim e me deu um fone, que é esse fone que eu estou aqui. E depois, quando eu cheguei em casa, eu fui olhar, entrar nas minhas histórias de pesquisa, e o fone que ele me deu foi exatamente o que eu estava procurando. Então, Jesus, Ele nos dá sustento, Jesus, Ele nos permite viver coisas extraordinárias, mas também Jesus
quer que nós tenhamos fé de lançar o nosso pão, a nossa semente sobre as águas, porque na nossa mão o nosso salário é fixo, mas nas mãos de Jesus, nosso salário pode produzir a 30, 60 e a 100 por um, amém? Então, se você veio preparado, se coloque de pé. Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que você tem feito em nossas vidas, nós te agradecemos a sua bondade, a sua misericórdia que nos cerca, a sua graça. Muito obrigado pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá, que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está aqui, Jesus, que o Senhor venha dar criatividade, que o Senhor venha dar força, em nome de Jesus. Se você veio preparado, você pode trazer sua oferta. presença de Jesus. Pessoal, você pode se colocar de pé só um minutinho para mim? Eu queria convidar a igreja, debaixo desse ambiente profético, a criança da Alessandra, mãe do Thales, está na UTI. Eu queria te convidar, você também que está em casa, a levantar tuas mãos agora, interceder por essa criança. Ela tem quantos meses, gente? Alguém pode falar? 4 meses? Então vamos estar orando pela Esther agora. Levante a tua voz. A palavra de Deus diz que quando 2 concordares na terra, seria ligado no céu. Senhor, nós queremos orar agora pela Esther, queremos interceder pela vida dela. Agora, na autoridade do nome de Jesus, a autoridade que o Senhor nos concedeu, nós declaramos agora todo aparelho respiratório. O Senhor venha mesmo com cura, trazendo o bálsamo do Senhor, que o Espírito Santo esteja visitando naquele leito de hospital. Sabemos que aquilo que é impossível para os homens é possível para o Senhor. Senhor, agora como igreja, como pai, agora eu intercedo pela vida daquela criança. Declaramos agora enfermidade retroceda na autoridade do nome de Jesus, mas que o Senhor venha com cura, restauração. Declaramos que aparelho respiratório volte ao normal, na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor esteja mesmo trazendo cura, restauração, fazendo o milagre do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Igreja, quantos aqui creem em milagres? Vocês creem em milagres? Eu também creio em milagre. Eu sei que impossível para Deus é apenas uma palavra. Queridos, tem recados? Tem recados? Não? Então o recado é o seguinte, pessoal. Essa semana, amanhã nós temos culto às 9h30 da manhã. Às 9h30 da madrugada nós temos culto. Nós temos culto também às 18 horas. E nós, durante a semana, nós temos oração aqui pela manhã, das 6 até 15 para 7. E terça-feira nós temos lá o ponto de pregação. E, de novo, espera aí, só um minutinho. Os meninos me ajudam aqui, fazendo um favor. Estamos olhando minha Bíblia aqui. Desculpa aqui, pessoal. Estamos olhando minha Bíblia. A palavra de Deus hoje está pingando, gente. Glória a Deus. Senhor abençoe. E eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para nós. Só uma pergunta, pessoal. O Congresso das Mulheres, qual que é a data? Alguém fala aí para mim, fazendo um favor. É desse mês? É esse mês o Congresso das Mulheres? É dia 23, próxima sexta?
a rede de casais, né? Na sexta-feira, rede de casais, pessoal. E daqui uns dias, todos vocês estarão na rede de casais, amém? Uai, parece que eu não senti fé aí, pessoal. Amém, pessoal? Glória a Deus. Pessoal, abra comigo, enquanto eles estão trazendo só um papel aqui, abra comigo no livro de João, capítulo 33. João 33, desculpa, João 16, verso 33. Aqui diz assim para mim e para você, ó, se tiver como colocar, isso. Eu disse isso para que em mim vos tenha paz, neste mundo vos tereis aflições, contudo tenha coragem, né? A minha versão fala, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A palavra de Deus diz assim, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, que essa palavra penetre o mais profundo do nosso coração, da nossa alma. Senhor, traga um renovo dentro de nós, que quando nós sairmos daqui nessa noite, o Senhor possa falar ao nosso coração, encher o nosso coração de fé, de esperança, e que ninguém, meu Deus, saia aqui desse lugar da mesma forma que chegou, mas que nós venhamos sair daqui com o coração transbordando na presença do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, esse texto fala assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essa noite eu quero falar um pouquinho com vocês sobre sobrevivendo ao desânimo. Mais do que nunca, pessoal, nós temos vivido uma geração que tem se desanimado no meio do caminho. Pastor, o que é desânimo? Desânimo é a falta de ação, é a falta de atitude. E às vezes, querido, nós nos sentimos desanimados com tantas coisas. E o desânimo, ele traz algumas consequências da nossa vida. Talvez alguns falem assim, eu sou jovem, pastor. Mas muitos jovens também ficam desanimados. Muitos jovens também vêm com desânimo, e eu quero mostrar algumas coisas para vocês hoje. O que o desânimo ele provoca na nossa vida? E eu coloquei aqui para nós meditarmos hoje, né? Desânimo é um abatimento que enfrentamos em determinada situação. Ela desgasta emocionalmente, e uma vez instalada dentro do meu e do seu coração, tem uma falta de fé. Às vezes nós estamos desanimados de levantar da cama, de fazer as coisas, até mesmo as coisas do dia a dia. E mais do que nunca, querido, quando você lê a palavra de Deus, nós encontramos vários homens e mulheres de Deus, que eles também desanimaram. E uma das coisas que traz desânimo na nossa vida, é quando nós enfrentamos um problema de saúde, nós enfrentamos perda, nós enfrentamos alguns desgastes em relacionamento, porque relacionamento, pessoal, cura, mas relacionamentos também ferem. Hoje eu estava meditando, mas Deus, Ele mudou a palavra no meu coração. Eu ia comentar com vocês sobre 6 coisas, sobre o relacionamento. E relacionamento, queridos, é a chave para nós sobrevivermos todo dia. Nós precisamos relacionar com os nossos familiares, nós precisamos relacionar com o nosso cônjuge, nós precisamos relacionar com as pessoas. E nem sempre relacionamento é um mar de rosa. Então assim, às vezes a gente fala, quantas vezes eu te falei para não fazer isso? Alguém já ouviu isso aqui da mãe ou do pai? Já viu a mãe olhar para você e falar assim, eu já te pedi. Desgasta? Tem alguma mãe aqui? Tem, né? Desgasta ou não desgasta, mãe? Desgasta, pessoal. Quantas vezes olha para você e fala assim, olha, eu já te pedi. Será que só eu aqui nessa casa faço isso? E quantas vezes essas coisas vai desgastando, e isso vai trazendo para mim e para você o quê? Desânimo. Mas como nós podemos sobreviver ao desânimo? Você olha homens na palavra de Deus também que desanimaram. Você olha um homem chamado Abraão, quando você vai em Gênesis capítulo 15, a Bíblia fala assim, depois dessas coisas, que coisas?
ele enfrentou problema de relacionamento com seu sobrinho Ló, ele enfrentou guerra, ele enfrentou ali problemas no casamento, e isso trouxe o que? Desânimo. Você olha um homem chamado Jó, quando você vai no capítulo 10, Jó, ele estava desanimado ao ponto de falar: Deus, leva a minha vida. Você olha um homem chamado Elias, talvez no Velho Testamento, um dos maiores profetas, ele senta debaixo de um zimbro e fala assim: eu quero morrer, porque o desânimo bateu na vida dele. Você olha um homem chamado Jonas também, quando ele olha Nínive, e aquilo não aconteceu do jeito que ele queria, ele fala: olha, eu quero a morte. Mas como nós podemos vencer o desânimo? Então eu coloquei aqui algumas coisas para nós meditarmos, né? O desânimo, né, nada mais é do que quando nós tiramos os olhos da palavra de Deus. Então todo crente, todo cristão, ele passa por um desânimo na vida. E eu fico vendo aqui, coloca para mim Jeremias capítulo, deixa eu ver aqui, Jeremias capítulo 20, sobrevivendo ao desânimo, né? Coloca para mim Jeremias capítulo 20, a partir do verso 9. Olha só, Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão. Esse homem chorava na presença de Deus. Mas olha só o que ele fala: quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei mais o seu nome. Jeremias falou assim: quer saber de uma coisa? Eu não vou falar mais do nome do Senhor. Ele estava tão cansado, pessoal. Eu já vivi em situação, falei: Deus, se o Senhor não vai fazer, por que o Senhor me mandou lá? Alguém já falou isso para Deus ou foi só eu? Deus, e aqui ele fala: olha, eu não vou falar mais o seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrados os meus ossos, já desfaleço de sofrer, não vou mais. Então Jeremias, ele começa a falar aqui que o desânimo, ele tinha tomado conta do coração dele. E uma das coisas que eu vejo aqui, né, e como nós podemos vencer o desânimo? Olha só, verso 10, porque ouvir murmuração. Pessoal, murmuração traz desânimo. Já viu quando as pessoas começam a reclamar das coisas para você, começa a falar mal da nossa cidade, falar mal do emprego? Queridos, eu trabalhei 10 anos num frigorífico. Talvez o dia mais triste, que era para ser o dia mais alegre, era o dia que nós íamos receber. A hora que nós estávamos na fila para receber, as pessoas começavam a falar mal daquele pagamento. E aquilo ia entrando no coração. Algumas pessoas falavam: não, mas isso aqui não dá para nada. Isso aqui a gente trabalha tanto e ganha pouco. Então uma das coisas que eu vejo, né, que trouxe no coração de Jeremias, porque Jeremias começou a prestar atenção naquilo que as pessoas falavam. Querido, o que tem entrado no seu coração e no meu coração? Se à tarde, né, principalmente no final da tarde, se nós formos ligar nesses programas policiais, se você colocar uma bacia debaixo da televisão, aquela bacia enche de quê? Enche de sangue, pessoal. Você vê assassinato, homicídio, e você vai ouvindo tanta coisa, aquilo vai entrando no seu coração, aquilo vai dando uma tristeza. Queridos, deixa eu confessar aqui para vocês, eu particularmente, eu gosto muito de noticiário, de jornal. Eu lembro que todo dia, era 5 horas da manhã, eu gostava de ligar a televisão para assistir a hora 1, de manhã cedo. Eu chegava para almoçar, na hora do almoço, a mesma notícia que passou de madrugada era a mesma notícia. Eu chegava à tarde, ligava no noticiário, era a mesma notícia. E à noite, antes de dormir, e um dia eu parei e falei assim: espera aí, o que eu estou ouvindo? Do que eu estou enchendo o meu coração? E aí eu lembrei de Jeremias. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que traz fé. Então aqui ele fala: olha, eu ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Olha só, denunciai e denunciaremos todos os meus íntimos amigos que guardam de mim,
que eu tropece, dizem, bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Fala assim, olha, os meus amigos ficam torcendo para que eu caia. Queridos, a pior coisa que existe é você andar com pessoas que torcem para o seu fracasso, pessoas que querem o seu mal. E aqui ele fala isso, os meus amigos querem o meu mal, anunciam coisas, e isso traz o quê? Desânimo. Certa vez, Davi, no Salmo 50, ele fala assim, ó, quem me deras, se Deus me desse asa, eu voaria para bem longe, mas aqueles que me perseguem são os meus próprios amigos, os meus amigos íntimos, aquele que mete a mão no bocado comigo, porque se fossem meus inimigos, eu tiraria minha espada e acabaria com eles, mas aqueles que vêm contra mim, são os meus próprios amigos. E Davi fala assim, quem me deras, se eu tivesse asas, eu voaria para bem longe. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, o que é mais fácil? Fugir ou enfrentar? O que vocês acham, pessoal? Fugir é mais fácil, só que fugir não tem recompensa. Quando você enfrenta, você tem recompensa. Quando você enfrenta, a recompensa vem. Então, mas Davi fala, olha, eu queria fugir, quem me dera se eu tivesse asa, eu ia para bem longe, mas o Senhor é comigo, o Senhor é com você. Quer ver outra coisa que eu coloquei aqui para nós meditarmos? Então a primeira coisa, ele ficava ouvindo as pessoas. Outra coisa que eu vejo aqui, pessoa pode vencer o desânimo, não esquecendo de quem chamou. Coloca para mim o versículo 9. Como que nós vamos vencer o desânimo? Quando pensei, não me lembrarei dele, já não falarei o seu nome, então isso me foi ao coração como fogo ardente, encerrado em meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Quer ver outra coisa, queridos? Sabe o que vai trazer ânimo? Quando você lembra que você precisa falar do nome do Senhor, amém? A minha vida e a sua vida é um testemunho da palavra do Senhor. Deixa eu te falar mais, eu e você, nós não prestamos mais para esse mundo. Eu lembro de um testemunho tremendo. Tinha um pastor, e ele não é aqui de Araguari, e ele estava muito desanimado. Ele desanimou com o ministério, ele desanimou com a vida dele, ele desanimou com o casamento, ele desanimou com os filhos, e aquele homem estava em frangalhos. E um dia ele falou assim, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber da minha família, eu não quero mais saber dos meus filhos, eu não quero mais saber da minha esposa. E esse homem foi embora. Esse homem largou, ele foi embora. Então, um dia ele acordou, pegou uma camiseta, uma blusa, vestiu e falou, quer saber de uma coisa? Eu vou viver a minha vida. E esse homem pegou e ele foi para a boate. Chegou lá na boate, aquelas luzes piscando, e a hora que ele olha lá no canto, tinha uma moça muito bonita, e toda hora que ele olhava, aquela moça estava olhando para ele. E ele estava lá, tal, foi lá, pegou uma bebida, e ele caminhava lá, de repente ele andava mais um pouco, olhava no canto, e aquela moça passava e dava um sorriso para ele. E ele falou assim, já sei, eu vou chegar nessa moça. E a hora que ele chegou, perto dessa moça, a hora que ele foi cumprimentar ela, olhou para ele e falou, pastor, o senhor aqui, eu sabia que Deus me amava mesmo, sabia que Deus ia enviar alguém para me tirar desse lugar. Muito obrigado, pastor, por o senhor ter vindo aqui nesse lugar para me levar embora, porque esse lugar não é o meu. Então ele pegou aquela moça e foi embora, levou ela para a casa dela, e ele descobriu que ele não prestava mais para o mundo. Sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês, quem já pisou no Santo dos Santos, não presta mais para o mundo. Eu não presto mais para o mundo, querido. Sabe uma coisa, eu fico pensando, se eu não estivesse aqui nesse sábado, onde que eu estaria? Lógico, eu estaria na minha casa, mas viver na presença do Senhor, queridos, é o que alegra o coração. Sabe,
enfrentando lutas na presença do Senhor, passando dificuldades na presença do Senhor, alegre na presença do Senhor. Sabe, não importa a circunstância. Deixa eu só falar uma coisa para vocês: quem já experimentou, já viveu, é estragado lá para o mundo, amém? É estragado para esse mundo. O mundo não é o meu lugar, nem o seu lugar. Você foi feito para o Senhor, amém? Então, segunda coisa que eu coloquei aqui, esse homem aqui, ele não podia mais deixar de falar da presença do Senhor. Versículo 11. Põe o versículo 11. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Ele sabe que o Senhor é que dá a vitória, amém, queridos? O Senhor é que nos dá a vitória. Não importa a circunstância, não importa o momento, mas Deus é que nos dá a vitória. A Bíblia fala que ali onde está o teu coração, está o teu tesouro. Você pode olhar para essa pessoa e falar: você é estragado para esse mundo, amém, queridos? Tem uns que estão olhando e estão falando assim: é estragado mesmo. Você é estragado para esse mundo, amém, queridos? Eu estava lendo um livro hoje, eu achei tão interessante, e falando o lugar mais precioso da nossa vida. A Bíblia diz assim: ali onde está o teu coração, ali está o seu tesouro. E nesse livro ele conta uma história de um homem, queridos. E esse homem, ele tinha um cofre na casa dele, e todo pagamento que ele recebia, ele colocava no cofre. Ele recebia o pagamento, colocava no cofre. Ele tinha algumas, como que fala? Ele fazia alguns investimentos, ele guardava os documentos no cofre. Ele tinha algumas joias, ele guardava no cofre. Tudo que ele tinha de valioso, ele punha no cofre. Aí um dia o filho dele, olhando aquele cofre, falou assim: papai, o que você guarda dentro desse cofre? Ele falou: meu filho, eu guardo o que eu tenho de mais precioso, eu coloco dentro desse cofre. Ele falou: o que o senhor guarda? Eu guardo documentos, eu guardo dinheiro, eu guardo alguns investimentos. Ele olhou e falou assim: papai, eu e a mamãe estamos dentro desse cofre. E aquele homem descobriu que o que ele mais amava não era a família dele. Ele descobriu que aquilo que ele amava era coisas desse mundo. Sabe, queridos, nós temos algo tão precioso, que é a nossa casa, sabe? E às vezes nós desanimamos, e talvez nós ofendemos e machucamos aquelas pessoas que nós mais amamos, e as pessoas que mais nos amam. Ofendemos com palavras, machucamos com palavras, talvez a forma ríspida de responder, ou talvez a indiferença, que talvez dói mais do que palavras. Já viu pessoas indiferentes com a outra? Mas eu quero mostrar aqui, para nós caminharmos para o final. Coloca para mim o próximo slide, fazendo um favor. O próximo slide. Antes desse, acho que tem um antes desse. Chaves para vencer o desânimo, né? Então nós vamos ver algumas chaves. Queridos, adianta ter chave? Alguém está com uma chave aí? Acho que aqui na bolsinha aqui. Me dá essa chave. Isso. Só falar para vocês. Adianta eu te dar uma chave? Esses dias eu estava com um chaveiro ali, o meu chaveiro, né, Hugo? Às vezes eles falam assim: pastor, você tem a chave? Ela fala: tem. Eu tiro um chaveiro assim, entrego para eles. Eles falam assim: qual que é a chave? Eu falo: não sei. Mas deixa eu te falar um negócio. Se eu te entregar meu chaveiro, tem várias chaves que abrem várias portas, mas se você não souber a chave, vai adiantar de alguma coisa? Esses dias eu comecei a tirar um monte de chave. Eu olhei para essas chaves e falei assim: não adianta eu ter a chave se eu não sei aonde colocá-la. Não adianta você ter chave, mas você não saber utilizá-la, essa chave. Obrigado, Marcos. Adianta eu te entregar uma chave, mas você não usar a chave? Não vai adiantar.
E esses homens aqui na palavra de Deus nos mostram algumas chaves poderosas que vai trazer ânimo dentro do meu e do seu coração. Coloca o primeiro que eu coloquei para nós meditarmos. Olha só que interessante. Não, sobrevivendo ao desânimo. Próximo. Chaves, né? A primeira chave na vida de José. José, ele tinha sonhos, pessoal. Os próprios irmãos de José olhavam para ele e falavam assim: lá vem um sonhador. José, queridos, ele foi menosprezado pelos irmãos, foi jogado dentro de uma cisterna, foi vendido como escravo, foi acusado de coisas que ele não fez. Quando ele foi vendido ali na casa de Potifar como escravo, ele foi acusado de estuprador, sendo que ele não tinha feito nada. Ele foi jogado dentro da prisão. Mas o que motivava? Qual que era o ânimo de José? O sonho que José tinha no coração. José nunca deixou com que o sonho morresse dentro do coração dele. Queridos, pode passar o tempo, as estações, mas quando você sonha, não é aquele sonho que você dorme com a barriga cheia, é sonhar acordado, é você visualizar aquilo que você quer para a sua vida, é você ficar como quem sonha. Certa vez, quando o Walt Disney, ele tinha um sonho de construir a maior montanha russa do mundo, e se alguém me convidar para andar de montanha russa, eu já vou garantir a minha ausência nesse passeio, tá bom? Disso eu não morro. E aí ele projetou aquela montanha, e antes que ela ficasse pronta, ele faleceu. Então um dos repórteres, não sei se chegou para alguém da família dele, e falou assim: olha, como que será, né? O seu pai, ele não viu o grande sonho dele. Ele falou: pelo contrário, ele foi o primeiro que visualizou esse sonho, porque se meu pai não tivesse visualizado, hoje nós não estaríamos inaugurando essa montanha. Então meu pai foi o primeiro a visualizar, porque quando você sonha, querido, sonho te dá motivação, sabe? Mas sonho sem ação é apenas sonho. Sonho sem atitude é apenas sonho. Quer ver outra pessoa que eu coloquei para nós meditarmos? Não, é antes, é Davi. Isso, Davi. Olha só, Davi, certa vez, ele vai no campo de Elá. E quando ele vai no campo de Elá, Golias estava lá afrontando durante 40 dias e 40 noites o povo de Israel. E ele vai lá com a sua bicicletinha e tal, né? Eu estava vendo aqui o Bruninho falar sobre a oferta. É tão interessante. Jesus tinha quantos discípulos? Eu estou mudando um pouquinho de assunto aqui. Tinha quantos discípulos? 12. Mas por que ele só pagou o imposto dele e de Pedro? Por que, gente? Vocês nunca fizeram essa pergunta, não? Porque provavelmente somente Pedro tinha acima de 21 anos. O resto tudo era molecote. Então pagava imposto só quem tinha acima de 20 anos de idade. Então quer dizer que Tiago, Judas, todos eles, João, tudo tinha menos de 20 anos de idade. Então vamos lá, deixa eu voltar para cá. As chaves na vida de Davi. E Davi vai lá naquele campo, e ele chega lá e fala assim: o que está acontecendo nesse campo? Aí o irmão dele olha para ele: seu presunçoso, o que você está fazendo aqui? Davi falou: o que eu estou fazendo? E Davi faz uma pergunta: o que vai ganhar quem vencer esse gigante? E aí viraram para ele e falaram assim: ó, você não vai pagar imposto, você vai casar com a filha do rei, e você vai morar no quê? No palácio. Davi, ele teve o que? Discernimento. Queridos, nós precisamos ter discernimento das coisas. Precisamos ser mansos como a pomba, mas prudente como a serpente. Discernir as coisas que estão acontecendo à nossa volta. E Davi pergunta novamente: se eu vencer esse gigante, o que eu vou ganhar? Você vai casar com a filha do rei, você vai ganhar ouro, prata, você não vai pagar impostos, e você vai morar no palácio. E sabe aquele gigante? Ele foi ficando pequeno, e Davi olhava e falava assim: mas com uma testa desse tamanho, eu não erro de jeito nenhum. E Davi por terceira vez, Davi faz a pergunta: o que eu vou ganhar se eu vencer esse gigante?
Você vai casar com a filha do rei, você não vai pagar impostos, você vai ter ouro, prata e você vai morar no palácio. Ele falou, então eu vou contra esse gigante. Davi só se tornou Davi pelo fator Golias. Sabe por quê? Porque ele enfrentou o gigante. Discernimento, pessoal, nós precisamos discernir as coisas. Qual foi a palavra-chave na vida de Davi? O que trouxe ânimo? Discernimento. O que trouxe ânimo na vida de José? Os sonhos. Coloca agora o próximo para mim. Daniel. Daniel, queridos, talvez para mim um dos homens mais constantes na Bíblia é Daniel. Eles foram levados cativos para a Babilônia, e ali então ofereceram as iguarias do rei. Ele falou assim, mas a Bíblia fala que Daniel determinou no coração a não se contaminar com aquelas iguarias. Era um homem o quê? Determinado. Sabe aquela pessoa determinada? Eu vou passar no vestibular. Uma pessoa que está determinada a passar no vestibular, o que ela faz? Ela estuda. Uma pessoa que está determinada a passar no concurso, estuda, paga preço. Enquanto uns estão saindo para divertir, outros vão para casa para estudar, porque isso é o que? Determinação. Sabe, aonde a sua fé não alcança, a sua determinação e a sua perseverança, ela te leva. E um dos homens mais constantes da Bíblia que eu conheço é Daniel. Eu não vi ainda, eu leio o livro de Daniel, mas eu não vejo hora nenhuma Deus chamando a atenção de Daniel. No capítulo 10, a oração de Daniel. Daniel era um homem amado no céu. Fala, Daniel, um homem muito amado. Daniel era amado no céu, conhecido na terra e temido no inferno. E a Bíblia fala que Daniel, desde o primeiro dia que você pôs-se a orar, eu ouvi a sua oração. Mas o príncipe da Pérsia nos resistiu, Daniel. Então Daniel era um homem amado no céu. Você olha lá o texto e fala assim, Daniel, homem muito amado. Daniel era um homem conhecido na sua geração. E Daniel era um homem temido no inferno. Sabe, queridos, olha só que tremendo. Quando as pessoas falarem de mim, falarem de você, como é que nós vamos ser conhecidos? Por quê? Porque Daniel era um homem determinado. Ele determinou. Coloca outro personagem na Bíblia para nós. Paulo, a maneira que Paulo, ele nos ensina como que nós podemos ter ânimo, como que nós vamos sobreviver. Paulo fala assim, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja aquilo que habite o seu coração. Sabe, querido, isso também é cura para a ansiedade. Quando você pega todo o texto de Filipenses capítulo 4, ele fala assim, alegre-se sempre no Senhor, tem de bom ânimo. Sabe, querido, você quer vencer a ansiedade? A ansiedade é o mal do século. As pessoas estão sofrendo de ansiedade. Sabe, alguns sintomas de ansiedade, falta de sono, coceira, angústia. Então a ansiedade, no grego, significa estrangular, falta de ar. Mas você quer ser curado? Vai para o livro de Filipenses capítulo 4, e Paulo fala assim, tudo que é bom. Então ele fala, tira os olhos do problema e coloca naquilo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja que habite o seu coração, e o Deus de paz habitará na sua vida. Então você quer ser curado da ansiedade, você quer ser curado da angústia, da depressão, muda o seu modo de ver, o seu modo de pensar, o seu modo de enxergar as coisas. Coloca o outro para mim, olha lá. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você está vendo a forma de você ver as coisas, de você visualizar as coisas. Coloca o versículo 9. Versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Começa a colocar em prática. Coloca o próximo para mim, o próximo personagem. Jesus. Queridos, é tão interessante que Jesus, ele nos ensina a forma de trazer ânimo. Ele fala assim,
A maneira como você percebe a vida determina quem você é. Coloca para mim Mateus 6:22. Olha só que interessante. A forma que você enxerga a vida. São os seus olhos lâmpadas do corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será o quê? Iluminado, seu corpo será bom. A forma como você enxerga, assim vai ser. Em Provérbios diz, assim como você se imagina, assim você é. Certa vez, tem uma história muito legal, de um casal, todos os dias eles iam tomar café e tal, é numa casa americana, e as casas americanas elas não têm muro, então você olha pela janela, você vê a casa do vizinho, e esse casal sentava à mesa, e a mulher olhava assim, olha lá amor, olha só as roupas dessa vizinha, a roupa está toda encardida, essa mulher não sabe nem lavar roupa, olha só, as roupas lá no varal tá amarela. Aí passavam alguns dias, eles estavam tomando café, a mulher olhava e falava assim, olha lá amor, até hoje essa mulher não aprendeu a lavar roupa, olha lá, as roupas no varal tá amarela, tá suja. Passou mais uns dias, ela olhou as roupas no varal e ela fez o comentário novamente, falou, olha só, essas roupas estão sujas, encardidas. Em determinado dia, eles estavam lá tomando café, ela olhou pela janela e viu que as roupas estavam branquinhas no varal. Ela olhou e falou assim, olha só amor, essa mulher aprendeu a lavar as roupas estão branquinhas. Ele falou, não amor, na verdade ontem eu lavei a vidraça da nossa casa. Sabe queridos, às vezes o que está sujo não é o que está lá fora, é os nossos olhos, é a nossa maneira de enxergar, é a nossa maneira de ver as coisas. Eu conheci uma senhora, era vizinha nossa e elas eram muito pobres. Então aquela senhora, ela partia o pão. Os jovens aqui não vão lembrar, mas antigamente o pão não tinha esse pão francês, era o pão bengala, era um pão grandão, e a gente buscava na venda. Então minha avó falava assim, ó, vai lá na venda, e você ia na venda, comprava o pão, eles enrolavam só um pedaço de papel e mandava o menino buscar esse pão. Como que o menino trazia o pão? Aonde? Ele pegava o pão e punha aqui, ó. E minha avó falava assim, ó, você não põe o pão debaixo do braço. Ah, avó, já vem com recheio. E eu lembro que essa vizinha sempre mandava buscar pão, e a hora que chegava ela partia. Então o pão ele esfarinhava muito, caía alguns pedacinhos. Aí os meninos estavam lá comendo, aí os meninos falavam assim, ia passar o pano, não passa o pano não, porque a mamãe gosta de comer esse farelinho. Ela pegava aquele farelinho que sobrava, ela dividia o pão para as crianças e ela comia só aquele farelo. Então os meninos cresceram, começaram a trabalhar e tal, e um dia nós estávamos lá na casa dela, os meninos, eles já estavam numa situação financeira boa, porque eles cresceram, trabalharam, eles estavam partindo pão, caiu que tanto de farelo e tal, e aí eles foram limpar a mesa, a menina falou assim, não joga fora não, porque a mamãe gosta desse farelinho. E aquela senhora falou assim, não minha filha, a mamãe não gosta desse farelinho, na verdade é o que sobrava para a mamãe, porque a mamãe deixava o pão para vocês comerem, e o que sobrava para mim era apenas esse farelinho, mas hoje a gente tem condição de ter pão aqui na casa para todo mundo. Sabe queridos, a forma como nós enxergamos as coisas, e aquelas crianças achavam que a mãe gostava daquilo, mas na verdade porque não tinha para ela. Outra coisa que eu vejo, para nós terminarmos, olha só como Deus, Ele traz ânimo na vida das pessoas. Fique perto de pessoas que podem te dar algo melhor. Coloca para mim 2 Coríntios 7:5. Coloca aí para nós, 2 Coríntios. Porque chegando a nós, a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Paulo falando, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Paulo estava com medo, porém Deus, que conforta os abatidos, que ele estava o quê? Desanimados, nos consolou com a chegada de Tito. Então pessoas podem trazer ânimo na nossa vida, pessoas podem trazer alegria. E para terminar, o pessoal do louvor pode subir, coloca o último slide para mim, fazendo favor, o de Abraão.
o que trouxe ânimo na vida de Abraão. Não, de Abraão agora. Romanos. Abraão. Está aí não? Está aí não? De Abraão? Então pega meu celular aqui que eu preciso ver qual que é a passagem que eu anotei. Pega aqui para mim, fazendo favor, meu celular. Isso. O que trouxe ânimo no coração de Abraão. Só pegar aqui, que está anotado aqui. Romanos. Olha só o que trouxe ânimo na vida de Abraão. Coloca para mim Romanos 4,18. O que trouxe ânimo na vida de Abraão. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir. Ele esperou durante 25 anos a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória todos os dias. Amém? Como que Abraão esperou que se cumprisse a promessa na vida dele? Dando glória a Deus. Amém? Eu queria te convidar a se colocar de pé. Sabe, queridos, só para nós terminarmos agora, esperança é esperar com confiança, paciência é esperar com tranquilidade, ânimo é esperar com entusiasmo. Deus quer trazer ânimo no seu coração. Talvez você chegou aqui desanimado, talvez você tenha enfrentado alguns momentos difíceis na sua vida, talvez você anda desanimado com algumas coisas, talvez você tenha esperado algumas promessas de Deus, que você sabe que é de Deus, mas eu quero te desafiar a você esperar dando glória. A palavra de Deus diz que Ele dava glória. Sabe, eu não sei qual é a estação que você está vivendo, eu não sei se você está vivendo a primavera, eu não sei se você está vivendo dias cinzentos como o outono, eu não sei se você está vivendo dias tristes como o inverno, eu não sei qual é a estação que você está vivendo, eu não sei qual é a estação que você está vivendo, sabe, mas Deus pode mudar a estação, que seja a primavera na sua vida, que seja a primavera sobre a sua vida, sabe, o Senhor pode transformar as estações na sua vida. Talvez se você chegou aqui e falou: Senhor, eu tenho enfrentado o outono, dias tão tristes na minha vida, dias escuros, dias sombrios, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, mais do que clamamos. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais sobre a minha vida. Sabe, queridos, talvez o seu coração anda angustiado, mas o Senhor quer transformar a nossa vida, porque pode passar o tempo, as estações, mas a palavra do Senhor vai se cumprir sobre nós. Sabe, os sonhos de Deus não podem morrer no seu coração, assim como na vida de José. Você não pode deixar de ser uma pessoa determinada, uma pessoa que caminha por fé, prossigo para o alvo da suprema vocação no Senhor. Sabe, ser uma pessoa que tem bons relacionamentos. O Senhor envia pessoas para curar a nossa alma. Sabe, você pode colocar o seu coração na presença do Senhor. Não importa a estação que você está vivendo,